Uma ótima tarde de quinta-feira, dia 20 de agosto de 2020, a todos os amados do Pai Celestial, na gloriosa paz do Senhor Jesus. E a propósito, você já agradeceu ao Senhor hoje por estar vivo? Muitos deitaram e não conseguiram levantar mais, porque já se foram, não é? Vamos agradecer ao Senhor pela vida, amados. Como eu sempre digo na oração da manhã, só de amanhecermos vivos é motivo de gratidão, de honra ao nome do Senhor Jesus. Amados, hoje vamos estar lendo Apocalipse 20 e o 21. Amanhã, em nome do Senhor Jesus, o Senhor nos dando vida e saúde, vamos estar terminando o Novo Testamento, porque já vamos estar lendo o capítulo 22 de Apocalipse. Satanás é amarrado por 1000 anos. Os fiéis reinam com Cristo. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações. Em outras traduções está assim, não mais engane, mas aqui está escrito que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Satanás é solto e depois vencido para sempre. E, acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha, e subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então, essa lenda que o diabo vai atormentar as pessoas é tudo mentira. Ele vai ser atormentado. E todo aquele que, infelizmente, não receber Jesus como Senhor e Salvador da sua alma, ele também será atormentado, porque desprezou o Filho de Deus. O juízo final. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Ou seja,
Para ter o nome escrito no livro da vida, basta tão somente aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua alma e nascer de novo. Nasceu de novo, acabou. O velho homem morreu. Ou seja, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não vivem, ou seja, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então não precisa ter medo, amados. Para você que já recebeu Jesus como Senhor e Salvador, a segunda morte não tem poder sobre a sua vida, ou seja, morte eterna, separação eterna de Deus. O novo céu e a nova terra. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, oh aleluia, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas, quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Quero parar um minutinho aqui para a gente meditar um pouquinho sobre esse versículo 8. Mas quanto aos tímidos, aqueles que têm vergonha do nome de Jesus, aos incrédulos, aqueles que não creem em Deus, ateus, aos abomináveis, aqueles que cometem crimes odiondos, coisas horríveis, aos homicidas, ou seja, aquele que mata o seu próximo, aos fornicadores, os que vivem em pecado de adultério, porém são solteiros, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos. Feiticeiros é o que não falta no nosso país, infelizmente. Sempre eu estou orando para o meu Brasil, para que Deus tire a feitiçaria, a idolatria. Idolatria não é só adorar santo que está lá no cantinho da parede, não. É adorar o seu filho, é adorar qualquer coisa no lugar de Deus. Isso tudo é idolatria. E ele continua dizendo: e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então, o mentiroso vai para o lago de fogo e enxofre? Vai. Os idólatras vão. Os fornicadores vão. Não tem nenhuma qualidade, infelizmente, má qualidade dessas aqui, que a pessoa não vá para o inferno. Ou seja, qual que é o escape? É Jesus, o sangue do Filho de Deus, que nos lava, que nos purifica de todo o pecado. Porque seja qualquer um desses aqui, vai para o inferno. Vai ter condenações diferentes? Vai. Aí é outro assunto. Jesus disse que haverá mais juízo para Cafarnaum, para Betsaida, do que para Sodoma e Gomorra. Então vai ter níveis de juízo, porém o inferno é terrível, enxofre e que é a segunda morte, lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Jesus, ou seja, Deus, porque Jesus é Deus, não preparou o inferno para os homens, mas para o diabo e seus anjos. Cabe a nós aceitarmos o sacrifício da cruz para estar com o Senhor por toda a eternidade. Vale a pena, não vale? É maravilhoso servir a esse Jesus. Por amor, não por medo do inferno, mas em primeiro lugar porque nós o amamos.
a Nova Jerusalém. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Elevou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu, e tinha a glória de Deus. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com 12 pedras, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Da banda do levante tinha 3 portas, da banda do norte 3 portas, da banda do sul 3 portas, da banda do poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, e as suas portas e o seu muro. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é a de um anjo. E a fábrica do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo, safira, o terceiro, calcedônia, o quarto, esmeralda, o quinto, sardônica, o sexto, sárdio, o sétimo, crisólito, o oitavo, berilo, o nono, topázio, o 10º, crisopraso, o 11º, jacinto, o 12º, ametista. E as 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol, nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado. E o Cordeiro é a sua lâmpada. Oh, aleluia! E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e honra das nações. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Oh, glórias a Deus! Aleluia! Vale a pena servir esse Deus, não é? Sempre eu digo assim, para quem não é inscrito no canal, se inscreva lá, não paga nada, não é? Mas a melhor coisa é termos os nossos nomes inscritos, não é? Porque está escrito dessa forma, olha, inscritos no livro da vida do Cordeiro. Que o Senhor te abençoe e te guarde e te dê muita paz concernente à salvação da sua alma. Porque se Jesus te salvou, se você é nascido de novo, você está pronto a qualquer momento, ou pela morte, ou pelo arrebatamento, de estar com o Senhor por toda a eternidade. Amém? Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus. E como eu sempre digo, se você ainda não se inscreveu no canal, vai lá, se inscreva, comente, compartilhe, vai lá comentando e compartilhando também com seus contatos. Dessa forma estaremos levando a palavra bem mais adiante, para a glória e a honra do nome do Senhor Jesus. Amém? Até mais no final da tarde, quando estaremos postando 1 Samuel, capítulos 8 e o 9.
Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor.